Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Célia e hoje eu vou mostrar para vocês as minhas leituras do mês de julho. Bom, antes de começar a falar para vocês sobre as minhas leituras de julho, o que eu achei de cada livro, a minha opinião, eu gostaria de pedir a vocês que vocês se inscrevessem no canal. Eu preciso crescer, preciso da ajuda de vocês para fazer o canal crescer. Então o canal só vai crescer se vocês se inscreverem nele. Se ele crescer, tiver um crescimento bom, eu vou poder continuar aqui no YouTube trazendo leituras, trazendo sugestões de livros e as minhas opiniões. Mas eu preciso muito que vocês se inscrevam no canal. Não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações, deixar o seu like e um comentário no final do vídeo, certo? E indica para os amigos, não esquece de compartilhar. As minhas leituras do mês de julho foram leituras muito leves, tranquilas. Eu li um pouco da literatura infanto-juvenil e livros cristãos. A minha primeira leitura do mês de julho foi Anne de Green Gables. A minha empolgação inicial foi por causa da série Anne with an E. E aí então eu resolvi comprar todos os livros que a Ciranda Cultural, a editora Ciranda Cultural, havia publicado. Então nesse livro daqui conta a história de Anne, uma menina órfã que foi adotada por dois irmãos, Marilla e Matthew, e passou a viver na fazenda de Green Gables, em Avonlea, que fica na Ilha do Príncipe. Esse livro daqui é um clássico da literatura canadense, então a maioria das pessoas já leram, mas apesar disso eu não me importei, comprei e gostei muito do livro. Foi muito proveitosa para a minha leitura. O segundo livro que li da série Anne foi Anne de Avonlea. Em Anne de Avonlea ela já está mais madura, ela já formou na escola, ela fez uma especialização em outra cidade, voltou para exercer o magistério em Avonlea, onde ela passou a maior parte da infância dela e também passou a ajudar Marilla na fazenda de Green Gables. Esse livro daqui, para mim, foi um pouco menos interessante que o primeiro, porque o primeiro tem aquela empolgação inicial, principalmente para quem assistiu a série. Para quem assistiu a série, o primeiro livro contempla perfeitamente. Quem quer saber só aquilo que está relacionado à série, o primeiro livro ele vai um pouco além da série. Mas o segundo livro a gente já não tem muita relação com a série. Por isso talvez ele não tenha sido tão interessante quanto o primeiro. Mas eu gostei muito da leitura, a leitura é muito leve, a autora escreve muito bem o livro, ela escreveu muito bem o livro para conquistar mesmo o coração infanto-juvenil, é uma leitura bem leve, bem criativa, a personagem Anne, ela encanta em todos os quesitos, então a leitura também foi muito proveitosa, eu também gostei muito dessa leitura daqui. Bom, a minha terceira leitura, o meu terceiro livro de julho foi Anne da Ilha. Esse terceiro livro daqui foi muito mais interessante para mim do que o segundo, porque eu acredito que porque eu estava esperando que coisas que aconteceram aqui nesse livro daqui, nesse terceiro livro, tivessem acontecido no segundo livro. Então, para mim foi muito interessante ver o crescimento de Anne. Nesse livro daqui, ela já vai fazer uma especialização, ela deixa de ser uma professora de ensino primário para se especializar em artes. Então ela ingressa na universidade nesse livro daqui, então ele é muito interessante para mim. Anne faz novas amizades, então ela se torna praticamente uma adulta nesse livro daqui, muito mais madura. Então foi muito interessante ver esse desenvolvimento da personagem. Indico muito, muito mesmo esse livro para quem quer saber um pouco mais da história, para quem quer saber além daquilo que foi mostrado na série Anne with an E. A minha quarta leitura de julho também foi da Anne, foi Anne de Wind Polaris. Anne de Wind Polaris, ela já havia formado na universidade, ela já tem uma graduação, então Anne de Wind Polaris, ela foi exercer a profissão dela por um tempo, enquanto ela esperava Gilbert formasse na universidade onde ele estava estudando medicina. Então, esse daqui é um tempo que Anne passa à espera de Gilbert. Então, eles trocam muitas cartas. Por isso, para mim, esse livro foi um pouco monótono. A leitura para mim foi um pouco lenta, porque tem muitas cartas, ela descreve muito todos os acontecimentos de uma forma muito detalhada. Então, para mim foi um pouco cansativa essa leitura. Mas não deixa de ser interessante, porque a gente vê o desenvolvimento da personagem desde os 11 anos de idade até 20 e poucos anos, que eu não lembro exatamente com quantos anos ela está aqui.
Mas Anne aqui ela faz novas amizades, ela tem mais responsabilidade porque ela é diretora de uma escola. Então você fica encantado com tudo aquilo que você vê Anne fazer, porque ela aprendeu com Marilla e Matthew, ela coloca tudo em prática, quesitos de ética, moral, porque Anne ela é uma menina cristã protestante que foi criada em um lar cristão protestante, ela frequenta uma igreja presbiteriana, então é muito interessante ver o desenvolvimento da personagem aqui nesse livro, quão madura ela se tornou, e é interessante ver o fechamento de vários personagens, o fechamento de várias histórias, porque os amigos de Anne, eles já não estão tão presentes aqui. Só os mais próximos, como Diana, Marilla, então ela volta a Green Gables algumas vezes para passar as férias, então essa leitura daqui é muito gratificante. Então, no mês de julho, eu li aqui a maioria dos livros da série de Anne. Eu li 4 livros da série. A série é composta no total por 11 livros, mas somente 6 livros falam exclusivamente de Anne. Os outros livros falam sobre os filhos dela e de Gilbert, e os 2 últimos eles são contos. Então, a história de Anne em si, a história exclusiva sobre Anne, termina no 6º livro. Eu irei ler os 6 livros da série Anne e vou trazer aqui pra vocês a minha opinião, o que eu achei dos 6 livros. Talvez eu leia os outros, mas eu não tenho tanta certeza assim, porque pra mim o suficiente seria saber sobre Anne. Não tenho tanto interesse assim em saber sobre os filhos dela ou sobre os contos. Talvez eu fique muito curiosa, porque gostei muito da personagem, gostei muito dos livros. Talvez eu leia os outros, mas não é certeza. Concluída a leitura dos livros Anne, o outro livro que eu li no mês de julho foi 6 Horas de uma Sexta-feira, do autor Max Lucado, onde ele leva em consideração o sacrifício de Cristo, onde ele se entregou por amor a nós e ressuscitou ao 3º dia, não é? Para nos salvar. Então ele descreve aquela sexta-feira de uma forma muito diferente. Ele utiliza 3 pontos de ancoragem para abordar essa temática. Então ele utiliza as 3 âncoras, os 3 pontos de ancoragem para falar do amor de Cristo. Ele diz que nós devemos nos apegar a esses 3 pontos de ancoragem para conseguir passar pelos momentos de tribulação, pelos momentos de dificuldade. Então, Jesus é a nossa âncora que nos segura e nos ajuda a passar pelos momentos dificultosos. Então, o autor demonstra isso aqui em cada capítulo de uma forma muito interessante, utilizando fatos bíblicos e fazendo relações com histórias reais, com a vivência dele. Ele menciona aqui o Rio de Janeiro, um tempo que ele passou no Rio de Janeiro. Acredito que ele escreveu esse livro nessa época. Então, foi uma leitura muito gratificante, que eu indico que você, caso você compre, você passe o livro para outras pessoas, para que elas tenham acesso a essa leitura e a esse conhecimento. O autor Max Lucado é um dos meus autores preferidos da literatura cristã. Ele é um autor de best-sellers e hoje ele é pastor, hoje ele é ministro de uma igreja nos Estados Unidos. E a última leitura do mês de julho foi a leitura Cartas a Malcolm, do autor C.S. Lewis. C.S. Lewis ele é um autor mais antigo comparado ao autor Max Lucado. Esse livro daqui, o autor ele troca cartas com um personagem fictício, onde ele fala sobre, na verdade, ele critica a nossa forma de oração, critica muitas vezes a liturgia da igreja. Então, para mim foi um livro de muita coragem, né? O autor ele teve muita coragem ao escrever esse livro daqui. Ele fez parte, na verdade, da igreja anglicana. Então, muitas vezes ele menciona a liturgia da igreja. Apesar desse livro ser uma publicação antiga, a gente não deixa de fazer essa comparação com os tempos atuais. Então, é muito interessante a forma que o autor, principalmente aqui, aborda a oração, os momentos de oração. Então, ele fala muito sobre os momentos que nós temos de oração. Muitas vezes nós deixamos para orar no final do dia, como se as orações mais importantes devessem ser feitas à noite, quando nós temos acesso a Deus no momento que nós quisermos, na hora que nós quisermos. Então, ele fala muito sobre as formalidades que estão incutidas na nossa mente, não é? Esse livro daqui foi muito proveitoso, apesar da leitura ser um pouco cansativa, porque é uma troca de cartas, mas não deixou de ser muito boa a leitura. Essas foram as minhas leituras de julho, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar sugestões aí embaixo nos comentários das minhas próximas leituras. Então é isso, até o próximo vídeo, tchau!